decidiu para esta sexta-feira o início do julgamento do decreto de armas. Esse decreto é uma pauta, é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito em 2018 com uma dessas promessas e então foi uma das primeiras que ele cumpriu. Desde o início, desde quando ainda era uma promessa, o presidente Jair Bolsonaro já causava polêmica. Isso porque esse decreto, esse texto, muda algumas regras e facilita o acesso a armas e também munições para civis, para pessoas que não são militares. Facilita, então, a posse e também o porte de armas de fogo em casa para cidadãos comuns. Só que aí, desde o início do mês passado, o ministro Edson Fachin suspendeu esse decreto. Ele atendeu a uma ação protocolada por partidos de esquerda e também por algumas outras entidades, uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele suspendeu de forma liminar, ou seja, de forma provisória, esse decreto. Qual é a justificativa pelo qual o ministro Edson Fachin alegou? Ele disse que nós estamos em um ano eleitoral, essa é uma das eleições que mais tem polarização política e já tivemos aí alguns registros de casos de violência entre pessoas que pensam que têm ideologias políticas diferentes. Nós já tivemos aí uma morte registrada no Paraná, outra no Mato Grosso, uma tentativa de homicídio aqui em Brasília. Então, com todos esses dados, com todos esses registros, o ministro Edson Fachin suspendeu esse decreto, alegando que é preciso garantir a integridade física das pessoas em um ano eleitoral. Como eu disse, esse decreto facilita o acesso a armas, tudo dentro da lei, é claro, passa por alguns exames, mas não tão rígidos como os de antigamente. E aí ele permitiu apenas a liberação dessas armas, do porte, da posse de armas e de munições, apenas para casos de extrema urgência e onde as pessoas comprovem que realmente precisam desse acesso às armas. E também limitou o número de munições, não pode ter acesso a muitas munições, é somente o máximo para garantir a segurança. Então, diante dessa polêmica, esse decreto já estava funcionando já há alguns anos, o ministro atendendo a pedidos e também com essa justificativa de garantir a integridade física das pessoas, ele acabou suspendendo esse decreto de forma provisória e agora uma das primeiras pautas polêmicas da nova presidente do STF, a ministra Rosa Weber, é justamente para saber se esse decreto se mantém suspenso ou se ele volta em vigor. Está marcado para esta sexta-feira, vai ser no plenário virtual. Isso significa que os ministros não vão ter a necessidade de apresentar algumas discussões prévias em plenário, eles apenas vão registrar o voto e nós, da imprensa, também não vamos ter acesso a essa discussão. Nós vamos apenas ter acesso à internet, onde, à medida em que os ministros forem registrando o voto, a gente vai poder acompanhar. Então, a gente segue acompanhando toda essa polêmica e segue acompanhando para saber se realmente esse decreto vai diminuir os casos de violência, conforme o presidente Jair Bolsonaro prometeu, ou se vai aumentar os casos de violência política, conforme foi a justificativa apresentada pelo ministro Edson Fachin. Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.